A história de Taiwan é extremamente interessante e cheia de detalhes. É um país muito peculiar e com bastantes curiosidades. Em mais de 500 anos desde a sua descoberta pelos portugueses, a pequena porção de terra foi nomeada como Ilha Formosa. Era habitada por nativos denominados aborígenes. No decorrer da sua história, a ilha já foi colonizada pelos holandeses, espanhóis e japoneses. A oeste do Oceano Pacífico, localizada ao sul do Japão, e ao norte das Filipinas, a 130 quilômetros a leste do continente asiático. A província de Tainan foi o primeiro assentamento permanente de colonos ocidentais e imigrantes chineses. Após a Guerra Sino-Japonesa em 1895, a China foi forçada a ceder perpetuamente as Ilhas Formosa ao Japão, que tinha a intenção de fazer da ilha uma colônia modelo. Os japoneses foram decisivos no desenvolvimento da ilha durante a sua ocupação. Iniciaram um projeto de assimilação por toda a ilha, investindo no desenvolvimento do país, de modo a reforçar os laços de união entre a Ilha Formosa e o Império Japonês, construindo estradas, redes de saneamento, desenvolveram um sistema escolar público. Entre outras coisas, a ilha foi fortemente influenciada pela cultura japonesa. Após 50 anos de sua ocupação, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945, então a China continental reivindicou a soberania do território da Ilha Formosa, como todas as outras pequenas ilhas de pescadores do arquipélago. Retornou ao controle da República da China. Eventualmente hoje tornou-se conhecida mundialmente como Taiwan. Embora exista uma óbvia predominância da influência da cultura chinesa, a maioria da população taiwanesa se opõe à adesão à China continental, por várias razões, incluindo receios de perda de democracia e dos direitos humanos. Pois, enquanto a estrutura governamental da China continental é formada pelo Partido Comunista, é considerada um dos países menos livres em termos de liberdade de imprensa, e é comum a censura à manifestação de opiniões e de informações referente ao governo. O fato é, Taiwan se considera um país soberano e independente. A República da China, partido que governa Taiwan, eleito democraticamente, declarou sua independência. Mas apesar disso, não é reconhecido pela China continental, e o governo de Pequim considera a ilha apenas como uma província separatista. A questão da independência, os taiwaneses têm opiniões divididas. Alguns defendem a reunificação com a China continental, enquanto outros preferem que tudo fique como está. Muitos, porém, desejam a independência completa, além de terem a própria bandeira, moeda e passaporte, mantendo relações diplomáticas com 26 países, tornando-se um Estado democrático, moderno e desenvolvido. Considerado um dos 4 tigres asiáticos, Taiwan é a 22ª maior economia do mundo. De fato, Taiwan é cheia de surpresas. A ilha principal de Taiwan tem uma área de apenas de 36 mil quilômetros quadrados, e uma população com pouco mais de 23,7 milhões de habitantes. Em suas cidades modernas, lotadas de arranha-céus, misturados a templos tradicionais em meio a relevos montanhosos deslumbrantes, mais da metade do território do país é coberta por florestas tropicais, de paisagens naturais exuberantes. Quando se trata da sua indústria, também conhecida como a Ilha da Tecnologia Eletrônica, que desempenha um papel-chave na economia global, foi o primeiro país a criar uma zona de processamento de exportação, estimulando a atrair investimento estrangeiro. As empresas japonesas logo se movimentaram para beneficiar-se, mediante uma combinação de educação decente, trabalho árduo e salários baixos, e paz social, no qual levou a ilha a ser atualmente um dos territórios mais industrializados e desenvolvidos da Ásia. A maior parte do desenvolvimento de Taiwan foi possibilitada por uma combinação flexível de redes descentralizadas de pequenas empresas familiares. O núcleo da estrutura industrial taiwanesa é constituído de grande número de empresas de pequeno e médio porte, atuando como subcontratadas para fabricantes estrangeiros, em geral conectadas por intermediários, como fornecedoras de redes comerciais internacionais. Desde a da década de 1970 em diante, acelerou-se o crescimento econômico. Produz metade das placas de circuitos de computador pessoal do mundo. Cresceu extraordinariamente e alcançou alto nível de desenvolvimento na produção de plásticos, produtos químicos, construção naval, indústrias de vestuário e eletrônica. Hoje é o maior exportador mundial de calçados na atualidade, mas grande parte da produção de suas empresas, na verdade, ocorre na China continental. Foi assim que o produto fabricado em Taiwan penetrou toda a esfera de nossa vida diária. Em particular a indústria de máquinas ferramentas, conta com mais de 1.500 fabricantes de acessórios de pequeno e médio porte, como fusos de esferas, ferramentas e rolamentos. Desse total, mais da metade residem em uma estreita faixa de terra. Estão reunidos em um corredor de 60 quilômetros, conhecida como Planalto de Dadu. Conta com mais de 600 fabricantes de máquinas ferramentas e 200 fabricantes de acessórios. Na cidade de Taichung, localizada no centro-oeste de Taiwan, tem uma população de mais de 2,7 milhões de pessoas, sendo a terceira maior cidade da ilha, depois de Nova Taipei e Kaohsiung.
Hoje mundialmente, Taiwan tornou-se o sexto maior país produtor de máquinas ferramentas do mundo, continuando atrás apenas da Alemanha, que se ocupa em primeiro lugar, sendo o maior exportador mundial de máquinas, seguida pelos Estados Unidos, Japão, Itália e China. A ilha de Taiwan tem uma economia capitalista dinâmica com uma orientação governamental de investimento no comércio exterior, que vai crescendo gradualmente. Grande desenvolvimento urbano nas últimas 3 décadas, com grandes investimentos nos setores imobiliário e de infraestrutura, portos, rodovias, avenidas, prédios públicos, etc. Tornou-se um investidor importante na China continental, na Tailândia, na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia e no Vietnã. De acordo com esta tendência, o crescimento real do PIB foi em média de cerca de 8% durante as últimas 3 décadas, devido a uma abordagem financeira conservadora e à força das suas empresas. É um dos principais produtores mundiais de produtos de tecnologia da informação e comunicação. Intrigante como um país tão pequeno, que possui apenas uma população de pouco mais de 23,7 milhões de pessoas, mantém uma força de trabalho de quase 12 milhões de trabalhadores ativos, ou seja, a metade da população trabalha fortemente, tendo como os principais setores econômicos a indústria de alta tecnologia, serviços e finanças, atualmente mantendo uma taxa de crescimento da produção industrial maior que 2% ao ano. Taiwan, nos últimos 50 anos, com o advento da Revolução Industrial, que nada mais foi do que a substituição da força humana pela força das máquinas, a noção de riqueza se deslocou do comércio intenso para a produção em série de produtos para o consumo humano. Ao longo da história da civilização, o referencial de riqueza do povo de Taiwan variou conforme iam se alterando também a própria complexidade da sociedade. Entre meio às guerras civis, os taiwaneses conseguem prosperar, mesmo sob forte pressão, não tendo opção a não ser superar as barreiras com educação, compromisso, seriedade nos negócios, com alta qualidade na mão de obra, e muito esforço no trabalho. Taiwan é mesmo de se admirar,